Quase chegando nos 60, eu achava que nunca ia conseguir falar inglês. Chegar num lugar, me apresentar todinha em inglês, do meu trabalho, da minha vida, da minha pessoa, da minha família, eu já dou conta de falar. A Masa fala o seguinte, né? Teacher, quase chegando nos 60, eu nunca imaginei que eu ia estar falando inglês com quase 60 anos de idade. Eu tenho o pessoal do time que tem até mais que 60 anos. Para você entender que falar inglês não é uma questão de ter habilidade e muito menos de idade. Na verdade, eu tenho falado isso assim desde a nossa primeira live de aquecimento. Falar inglês não tem a ver com habilidade, muito menos idade. E aí tem a galera lá do time que responde umas perguntinhas que eu gosto de fazer para eles depois de um tempo, né? E, gente, pensam exatamente como vocês. Ah, eu achava que a idade, que já tinha passado da idade, que os neurônios já não conseguiam aprender mais. Aí começou a perceber que é mais simples do que imaginava por conta do método, da técnica certa para fala, né? Outro comentou que eu não tenho jeito, que a idade atrapalha. Isso não é verdade, né? Mudou porque acredito que tem o potencial e que só precisamos da técnica certa. Olha a bendita da técnica certa que eu sempre falo com vocês. Técnica certa para fala. Outro relato de quem está lá no time já usa essas técnicas há um tempo. Achava que teria dificuldade por achar muito difícil pela minha idade. E hoje vi que não era nada do que eu pensava. Guys, eu vou mostrar para você hoje, na prática, usando um conteúdo mesmo no inglês. Então a gente vai aprender um conteúdo já na prática para você ver que você precisa desses dois fatores que eu tenho falado frequentemente aqui no aquecimento. A gente vai conhecer esses fatores na prática na semana que vem, que é uma técnica para fala, uma técnica certa para fala, mais um treino específico para fala, para que eu consiga gerar um resultado de falar inglês. Se eu quero falar inglês, eu preciso de uma técnica e um treino que me façam falar o idioma. É assim que eu vou conseguir alcançar o resultado de falar treinando 15 minutos por dia. Então, os dois fatores que a gente precisa entender. Eu preciso de uma técnica e um treino específico para fala, para que o resultado da fala aconteça no meu aprendizado. Tá, vamos ver na prática como que isso vai funcionar. Eu trouxe aqui hoje dois conteúdos que geram assim bastante confusão na hora de usar para falar o idioma, que é o are e o do. Eu estou falando para você desde o começo da live que, será que quem já passou da idade tem chance de falar inglês? Só com 15 minutos por dia? Ai, quem passou da idade acho que precisa de umas 3 horas por dia de inglês. E eu comecei falando para você que não tem a ver com habilidade, muito menos com idade. Vou te mostrar na prática. Você precisa de um treino e técnica que são específicos para fala. Tá, vamos ver como que a gente vai fazer isso na prática? Muito bem. Eu vou começar falando para você que quem são o are e o do, como que a gente vai usar, e aí a gente vai fazer um treino mão na massa mesmo. Você vai fazer junto comigo, inclusive eu vou pedir para você já ir abrindo a boca e fazendo junto comigo e falando mesmo. O que é importante você começar entendendo sobre o are e o do? Toda vez que você quer fazer uma pergunta em inglês, né, a gente sempre precisa colocar um auxiliar lá na nossa pergunta. É tipo assim, alguém que vai mostrar para a pessoa que eu estou conversando que eu estou fazendo uma pergunta para ela. Então, are e o do, eles têm esse papel. Eu uso os dois na hora de fazer pergunta. Eu posso usar o are também para afirmar. O do eu posso usar ele negando, mas aqui a gente vai focar em perguntas, que gera bastante confusão no inglês. Então, eu vou usar o are e o do na hora de fazer perguntas em inglês. Tudo bem até aqui? Tá. Vamos prosseguir. Quem é o are? O are é o ser e estar. Sabe aquele verbo ser e estar no inglês? No português? É ele. Are, ser e estar. Essa é a tradução dele. É o o estar. Eu não disse que é o ser? É o estar. Então, quem é o are? É o ser e estar. Para quem que eu uso are? Quando eu vou fazer pergunta no inglês, a tradução dele é o ser e estar. E eu estou perguntando com you, que é o você, e plural. Eles, vocês, nós. Eu vou te dar um exemplo.
Eu te falei que o are é o ser estar. Então é o é e o está. A tradução dele é essa. Eu vou usar ele para o presente. Então sempre quando eu quero fazer uma pergunta com você, por exemplo, you, e eu quero perguntar algo do tipo, você é tal pessoa? Você está bem? Sempre quando eu quero perguntar você é ou você está no inglês, eu vou usar o are no presente. Então, por exemplo, uma pergunta que você vai ouvir com certeza se você estiver viajando fora do país. Está visitando um outro país e o inglês vai ser a língua ali que você vai usar, o idioma que você vai usar. Vão fazer essa pergunta para você. Você é brasileiro? Normalmente eles já notam, né, que somos brasileiros antes mesmo da gente abrir a boca para falar alguma coisa. Não é nem sotaque, não. É o jeito de se vestir, é o modo de se comportar, são os gestos, enfim. Então, essa pergunta é muito comum a gente ouvir quando a gente está viajando fora do país. Se o é, eu falei para você que é o are, como é que vai ficar essa pergunta na hora que eu perguntar isso em inglês para alguém? Você é brasileiro? Ou qualquer outra nacionalidade que você queira colocar aí, né? Você é. Vamos ver como que vai ficar? Olha ali, ó. Are, que é o é, né? O you e o Brazilian. Are you Brazilian? Você é brasileiro? Are you Brazilian? É isso que a gente vai perguntar na hora de usar esse é e está. O are, eu vou usar para fazer perguntas usando o you. Uso ele no presente. A tradução é você é, você está. Toda vez que você quer fazer esse tipo de pergunta para alguém em inglês, você é tal pessoa? Você é jovem? Você é feliz? Ou você está? Você está bem? Você está ocupado? Você está cansado? Você está disponível? Esse você é e você está, are you. É isso que nós vamos usar. O are vem antes do you. Fica are you. Na hora de perguntar, are you. Se eu afirmo, eu troco isso de lugar, tá? Aí fica you are. Mas o nosso foco hoje é perguntas. Tá, let's move on. Vamos prosseguir para a gente entender um pouco mais o are you. Se eu quero perguntar assim para você então, você tá na aula? Né? Eu já falei que o você é o are you. Você está, mesma coisa. Aula em inglês é class. Aula, class. Se você já quiser se arriscar, eu, se fosse você, já ia começando a abrir a boca e perguntando como é que ficaria, falando mesmo, como é que ficaria essa pergunta em inglês. Então, ó, você já pode abrir na boca e já pode ir falando como é que você acha que essa pergunta fica em inglês. Vamos fazer juntos, então, ali, ó, vamos conferir, né, que eu já pedi para você ir fazendo. Você é, você está, are you? Você está na aula? Na aula, in class. In class. Já pode abrir na boca e fale como você acha que deveria, como que você acha que ficaria essa pergunta. Vê se foi isso que você disse. Are you in class? Are you in English class? Por exemplo, está na aula de inglês? Então, are you é o você é e o você está. Tudo bem até aqui? Estou usando o quê? Como pergunta. Para fazer pergunta com you. Para fazer perguntas, se fosse plural também daria certo. Eles estão na aula, eles estão aqui, eles são brasileiros, também dá certo com are. Então já estou mostrando um pouquinho do que você é capaz de fazer, mesmo que você já tenha tentado um monte de coisa e não consiga falar inglês ainda hoje, porque não tem a ver com a sua habilidade e não tem a ver com a sua idade, tem a ver com a técnica para fala. Treino para fala. Lembra os comentários que eu mostrei aqui no começo da galera do time que também pensava a mesma coisa? Eu achava que meus neurônios, teacher, nem funcionavam mais do mesmo jeito. E aí eu estava enganada. Eu vi que não, que era uma questão de técnica. Achava que já tinha passado da idade. É isso que a gente está vendo. Não tem a ver com idade. Não tem a ver com habilidade. Tem a ver com técnica e treino certo para fala. Se eu quisesse perguntar o seguinte agora, ó. Você está falando inglês? Poderia ser, você está assistindo aula agora? Você está dormindo, trabalhando? Sabe se indo, ando no inglês? Você está falando, você está comendo, você está trabalhando. Toda vez que eu tenho esse ando no inglês, indo, essa terminação, falando, dançando, correndo, comendo, trabalhando, o verbo que você quiser. Toda vez que isso acontece no inglês é muito simples.
eu vou acrescentar o ing. Galera que está lá no YouTube está vendo os meus slides. Então, facilita um pouquinho na hora de acompanhar a aula. Quero falar esse indo ano no inglês, falando, estudando, correndo, comendo, eu coloco esse ing no meu verbo. Por exemplo, o verbo falar em inglês é speak. É um verbo que vocês decoram, né? I don't speak English. Eu não falo inglês. Então, é ele. Só que para ficar falando, eu vou acrescentar o ing. Tudo bem até aqui? Acrescento o ing, speak, falar. Só que eu quero dizer falando, eu vou acrescentar esse ing, vai ficar speaking. Tá. Você está falando inglês? Com essas informações que eu te passei, já vai abrindo a boca e falando essa sentença como você acha que é. Lembra lá que o você está é are you. Are you, você é, você está. A minha pergunta. Só que agora eu quero perguntar, você está falando inglês? Como que você perguntaria isso em inglês? Já abre a boca, já fale. De preferência, ouça a sua voz e a gente já vai conferir como é que vai ficar. Perceba que eu não tô falando para você repetir, não. Você tá falando antes de mim, porque aqui não é treino papagaio. Treino papagaio vocês já fazem por aí. Quer ficar pegando frase, repetindo inteira, decorando isso aqui é isso, aqui é... Só sabe repetir, não consegue construir, não consegue conversar com alguém, porque o papagaio faz isso, só repete. Aqui não, aqui eu vou ensinar você a construir mesmo uma sentença, fazer uma pergunta sozinho, ver se foi isso que você falou. Are you speaking English? É exatamente isso. Esse are e you vai sair um som de you. Só o som do R, esse are you. Are you speaking English? Esse G eu também não falo, ele fica mudo. Aí o N junta com o English, speaking, né? Sai esse som de né, speaking English. Are you speaking English? É isso que eu vou ouvir de alguém perguntando em inglês pra mim. Do, eu também uso para fazer perguntas diretas, que eu posso usar com I, you, plural. Então eu posso fazer uma pergunta com you e usar o do. Posso fazer uma pergunta com plural, por exemplo, eles, nós, vocês, elas e usar o do. Posso fazer uma pergunta para mim mesma, né, usando I e usar o do. A gente não vai fazer muito esse tipo de pergunta, né? Mas quando você tá falando sozinho, né? O que eu faço agora? Você pode usar o do aí também nessa situação. Vamos ver que tipo de pergunta, então, o do vai funcionar? Eu falei que são perguntas diretas no presente. O que é uma pergunta direta? Teacher. Pergunta direta é quando você tem a pessoa na sua pergunta. Então, por exemplo, você. E o verbo já logo ali. O meu exemplo aqui no slide do YouTube tá assim, ó. Você mora no Brasil? Ó, são perguntas que você vai ouvir se você estiver viajando para fora do país. Se você é brasileiro, se você mora no Brasil, se você tá morando no Brasil. Então, são perguntas que você vai ouvir. Esse tipo de pergunta, ó, você mora no Brasil? Eu tenho ali a pessoa, que é você. Já tem um verbo logo em seguida, que é o mora. É uma pergunta direta no inglês. E tá no presente, não tá? Ó, você mora. Não tá no passado, né? Você morou. Nem no futuro. Você morará. Vai morar. Não, você mora. Você mora no Brasil? É uma pergunta que tá no presente. Tem a pessoa e já tem o verbo ali. É uma pergunta direta. Toda vez que eu faço esse tipo de pergunta no inglês, eu vou usar o do. É isso, do, tá? No caso aqui, eu tô usando você, eu vou usar o you. Você mora no Brasil? Do you live in Brazil? Olha quando a gente junta, guys. Separadinho vai ficar do you live in Brazil. Tô separando principalmente o pessoal do Instagram, que não está vendo os meus slides. Mas a galera aqui do YouTube, que já estão vendo os meus slides, fica bem mais fácil. Então, quando eu pergunto, você mora no Brasil? Eu vou usar o do, porque é uma pergunta direta. Tem a pessoa, já tem o verbo e tá no presente, né? Você mora. Guys, vamos ver como é que fica na hora que eu junto esses dois sons? O do com you, diferente do que a gente imagina, do you live in Brazil, eu vou juntar ali os sons e eu vou ter esse som aqui, ó, tá bom? Então, ao invés de eu falar, do you live in Brazil? Ou, ao invés de você esperar que alguém fale com você assim, hi, are you Brazilian? Aquela primeira pergunta, né? Você é brasileiro? Você respondeu que sim. Aí a pessoa pergunta, do you live in Brazil? Não, gente, esse tipo de fala não existe não, tá?
Então a gente já precisa ir para um inglês falado de vida real, porque senão a sua frustração depois, a hora que cai nesse inglês de vida real, é gigante, que você fala, meu Deus, né? Da onde tá saindo essa fala que eu não aprendi assim? Então o do com you já vai sair j. Pode repetir esse som agora, porque agora a gente está aprendendo um som. J. Quando eu junto tudo, j live, j live. O N eu também vou juntar com live. Tá vendo aqui, ó? Esse N eu vou juntar com live também. Vai ficar leven. Leven. Ao invés de live, N, leven. Junta mesmo, guys. Vamos juntando tudo agora? Je leven. Je leven. Ó, nem tô falando rápido, só juntando com vocês. Je leven. Je live in Brazil. Je live in Brazil. Je live in Brazil. É isso. Je live in Brazil. Are you Brazilian? Je live in Brazil. É isso que a gente vai ouvir de alguém que fala o inglês fluente. Então, por que é importante a gente já ir falando assim? Para quando eu ouvir, eu também entender. Deu para entender até aqui, então, o que são perguntas diretas? Quando eu vou usar o do, eu vou usar para fazer esse tipo de pergunta. Tem lá a pessoa, ou você, e já o verbo. Você mora, você gosta, você faz, você estuda, você fala inglês, você viaja, você trabalha. É isso. Olha um outro tipo de pergunta que também pode ser feito se você estiver viajando para fora do país, né? Onde você mora? Ao invés de você mora no Brasil, pode perguntar para você onde você mora. Onde em inglês é where. Where. Onde. Tá? Então, onde, where. Mesma coisa do que você fez anteriormente, né? Vou usar o do, vou usar o you e o verbo ali que é o morar, porque é uma pergunta direta. A diferença é que tem esse onde. Você vai começar com ele. Então, o onde é o começo da sua sentença aí. Where do you live? Né? Eu falei separadinho aqui de propósito, tá, gente? Porque a gente vai juntar tudo isso, né? Lembrando que na hora que eu falo, esse do com you não vai ficar do you live, e sim j. Já façam esse som, j. Where do you live? Teacher, mas, ó, uma pergunta que sempre me fazem. Se eu falar assim, where do you live? Vão entender? Vão me entender? Eu vou ser entendido? Se você falar assim, where do you live? Vão entender você falando inglês no outro país, com uma pessoa que só fala inglês? Eu quero falar assim com a pessoa em inglês. Are you Brazilian? Are you American? Eu quero falar desse jeito, teacher. Pra mim, eu acho que é mais fácil. Eu acho que é melhor. Você acha que você vai ser entendido falando inglês assim? Se você falar tudo devagarzinho, tudo separadinho, na verdade, where do you live? Você vai ser entendido. Vão te entender. Are you Brazilian? Vão entender você. Pode soar um pouco estranho? Talvez, mas vai ser entendido. Não é? É a mesma coisa de alguém chegar pra você e falar onde você mora. Tá aparecendo o Google lá, né? Onde você trabalha? Tá, pode até soar um pouco estranho, mas ok, entendido, não é? Você vai ser entendido. O problema, guys, é quando falam com você. Quando alguém que tem o inglês como língua nativa ou alguém que é fluente no nível avançado e tem a fala já mais conectada, falar inglês com você, que tal o problema? Ela não vai falar assim com você. Hi, are you Brazilian? Where do you live? Não, o inglês da vida real não é falado assim. A pessoa não vai falar assim com você. Como que ela vai falar? Vai grudar tudo e soltar numa só. Hello, hi, are you Brazilian? Where do you live? É isso, ela vai juntar e falar. Então, quando eu pratico falando assim, o que isso vai ajudar vocês? A já entender melhor o inglês falado, tá? Então, quando eu já aprendo a falar um inglês de vida real, o que isso vai me ajudar? A entender o inglês falado na vida real, porque ninguém vai falar assim com você. Mesmo quando você falar speak slowly, você já decorou isso, tipo papagaio, né? Fala devagar. Então, mesmo quando eles falam devagar, né? Quem tem o inglês como sua língua nativa, o falar devagar não é separar as coisas, né? Ele continua falando grudado. Ao invés de falar where do you live?
Where do you live? Ele continua o do grudado ali. Se você não conhece essa junção, se você não conhece que quando eu falo isso, é esse som que é emitido, você fica muito tempo tentando entender e continua muito tempo não conseguindo entender o inglês falado, tá? Bom, então a gente já começou a entender o que é o are e o que é o do. A gente usou de exemplo o are e o do na prática para a gente começar a entender que para falar inglês não tem a ver com habilidade e muito menos com idade, e sim técnica e treino. Quando a gente pega técnica e treino para fala, o negócio flui. É o que vocês estão fazendo aqui, tá bom? Que é só um pouquinho, né? Que bom! O pessoal comentando, estou ansiosa para vivenciar isso. Eu também. Então, nos últimos detalhes das aulas e pensando o que eu coloco a mais, o que eu posso fazer, o que vai ser mais bacana para eles perceberem que eles conseguem também. Então, tem muita coisa bacana mesmo para acontecer na semana do desafio. Eu falei para vocês os dois fatores, então, que a gente precisa. Da técnica, do treino para fala. Não é qualquer técnica, teacher? Não. Não é qualquer treino? Não, porque se fosse, você já estava falando inglês. É verdade ou não é, né? Me corrija se eu estou enganado. Não é qualquer técnica e qualquer treino se eu já sou adulto e preciso falar inglês. E ainda não consigo. É técnica específica para esse objetivo. Tá. A gente está fazendo hoje uma live mão na massa, que eu gosto de chamar de mão na massa, porque a gente está fazendo já um pouquinho do que vai ser na próxima semana. Então, eu já estou pedindo para você já ir fazendo junto aqui comigo. A gente trouxe um conteúdo, que é o Are You Do. Eu vou trazer uns exemplos aqui nos slides, eu vou falando aqui também para o pessoal do Instagram acompanhar, e aí você já vai abrindo a boca e falando no inglês. Quem perdeu o comecinho da live, talvez vai ficar um pouquinho perdido, mas é Are You Do? Não entendi. A gente já passou por esse conteúdo aqui. A primeira frase é a seguinte: você está aqui? Como eu pergunto isso em inglês? Você está. Ó, você está. Eu vou usar are you ou vou usar o já. O já, pra quem não sabe, é o do com you. Já pode ir falando assim, tá, gente? Na hora que você for usar o do com you, é o já. Não fica muito lá no do, you, are you. Porque na hora que falarem com você, você vai falar, oh my God, não entendi nada. E aí você vai ver uma pergunta usando o do. Você fala, ué, por que eu não entendi, né? Você está aqui, como é que fica essa pergunta em inglês? Eu preciso que você agora abra a boca e já vá falando. Pessoal que está aqui no YouTube, pode digitar a resposta. Pessoal aqui do Instagram também, mas fale essa sentença. Eu não estou falando antes para você repetir, porque não é treino papagaio. Lembra lá do treino papagaio, hein? A gente vai fugir desse treino papagaio. Você está aqui? Are you here? Are you here? Are com you. Eu também posso grudar. Ao invés de eu falar are you, vai ficar só o Sabe o som do R de bem caipira? Para quem é da minha região aqui, ó, interior do estado de São Paulo, a gente já fala assim, ó, porta. Sabe esse É esse som. Então, ao invés de eu falar are you here? Are you here? É isso. Onde você está? Ah lá, tem o está de novo, guys. Eu vou usar o de ou vou usar are you. E tem o onde. Já vai abrindo a boca e falando. É importante que você pratique isso falando. Titi, mas espera aí, eu tenho que escrever, porque se eu não escrever eu não aprendo. Então, você quer aprender a escrever ou você quer aprender a falar inglês? Vou te falar sobre isso na semana do desafio de inglês também. Como que tudo isso vai funcionar. Tá, eu vou aprender a falar, vou praticar falando. E aí eu não vou aprender a escrever inglês? Como é que a gente aprende a escrever inglês? Vou te mostrar na semana do desafio. Eu vou praticar falando, mas daí eu não vou entender ninguém, só eu vou falar e não entendo nada? Você vai ver como que isso vai funcionar também. Já fez aí a 2? Onde você está? Vê se foi isso que você falou. Where are you? Where are you? É isso. Where are you? Pro pessoal do Instagram que não tá vendo os slides. Where are you? Onde você está? Eu tenho você está, é o are you. Ser e estar, tá? Olha a 3 agora. Você fala inglês? Essa acho que vocês estão meio no treino papagaio com essa, hein? O pessoal decora essa pergunta. O pessoal decora essa pergunta e decora a resposta, só que aí não consegue usar o do para mais nenhuma outra pergunta, né? Então eu coloquei uma bem clássica aqui só para saber se vocês já sabiam ela de treino papagaio, de ficar ouvindo repetindo, ou não. Aprendi a usar agora o do. Como é que você pergunta então?
Dá uma olhadinha lá. Do you speak English? Claro que a gente não vai falar assim. Vamos juntar o do com o you, vai ficar j. J. É esse som. De speak English. Just speak English. De speak English. É isso. Tudo bem? Vamos mudar então? Ao invés de você falar inglês, onde você trabalha? Como que eu pergunto isso em inglês? Onde você trabalha? Onde é o where. A gente já viu que perguntas diretas, onde eu tenho você e o verbo, você trabalha, você corre, você gosta, eu vou usar o j, que é o do com you. J. Trabalhar é work, tá bom? Junta tudo e fala essa pergunta. Onde você trabalha? Gente, são perguntas assim, ó, que você pode fazer a qualquer momento. Se você está conversando com alguém que você não conhece, que você está conhecendo de outro país, se você está viajando, se a pessoa está visitando aqui, são perguntas do dia a dia, né? O que você faz? Onde você trabalha? Né? Onde você mora? Você mora no Brasil? Você é brasileiro? Você é português? Você é... Então, são perguntas assim do dia a dia, que você já pode ir praticando assim. Vamos lá, então? Onde você trabalha? Where do you work? Where do you work? Hi, where do you work? Então, where do you work? Do com you vai virar j. Where do, tá? Where do you work? Where do you work? Vê se tem dúvidas, vão comentando. Lembrando que o are you é só quando eu pergunto. Você é, você está, tá bom? Então, você fala inglês? Eu não uso are. Vou usar só o j de speak English. O are you é, você está falando. Então, quando entra você é, você está. Só tirando duvidazinha lá do Instagram. Próxima ali, ó. Você está trabalhando. Você está trabalhando agora? Vamos conversar. Ó, lembra que eu falei pra você que no inglês, quando a gente fala esse indo, ando, trabalhando, correndo, estudando, comendo, eu vou usar o ing no inglês. Então, trabalhar é work. Trabalhar, work. Pra ficar trabalhando, só colocar um ing. Coisa mais fácil do mundo, gente. Working. Working. É isso. O som é de N no final e não ing, tá? N. Mas não fica preocupado com o som agora, não. Trabalhando, working. Como é que eu vou perguntar? Abre a boca, gente. É pra você abrir a boca e falar. Vocês perceberam que eu não fiz nenhuma pergunta e você repetiu depois de mim? Eu não falei, where do you work? Vai, vocês repetem. Aquela aula tradicional, né? Where do you work? Repetindo, que maldade. Você tá fazendo, né, com a base que você tá tendo aqui, e a gente tá checando se foi isso mesmo, mas você já tá fazendo uma prática diferenciada. Não é nada a ver com treino papagaio. Você que tá falando a pergunta, eu não tô falando nada. Eu só tô te ajudando aqui pra você fazer a pergunta e depois conferindo com você. Vamos ver como é que ficou a 5? Vê se foi isso. Are you working? Eu posso perguntar, onde você tá trabalhando? Coloco where. Ah, do you work? Do you work? Você trabalha? Oh, yes, I do. Yes, I work. Where are you working? Onde você tá trabalhando? Olha quantas perguntas dá pra gente fazer. Conhecendo are, né? Are you, você é, você está, e o do, que é o do you, para fazer perguntas diretas. Guys, see you tomorrow. Vejo vocês então amanhã. Bye bye, guys. See you.